Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. A Organização dos Estados Americanos não reconhece legitimidade do novo governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele tomou posse hoje no segundo mandato para governar o país até 2025. E você vai ver também. João Dória é o primeiro governador recebido por Bolsonaro. E o Palácio do Planalto divulga a foto oficial do presidente. João de Deus e a mulher são indiciados por posse ilegal de arma. Médium também responde por estupro de vulnerável e violação sexual. Taxista de 80 anos atropela pedestre, bate em muro e morre depois de cair de barranco em São Paulo. Polícia investiga se ele estava sendo assaltado no momento do acidente. Resgate impressionante na França. Piloto de helicóptero finca a aeronave na neve para salvar esquiador. Para celebrar 2019, casal de Belo Horizonte reforma Kombi e decide passar o ano viajando pelo país. Nós estávamos nos questionando muito, achando que a vida que a gente estava levando não é a que a gente realmente precisava pra gente. A meta é rodar todo o Brasil até 2022. A demissão do presidente da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações, que é vinculada ao Itamaraty, causou mal-estar hoje no governo. A exoneração de Alex Carneiro foi anunciada no Twitter pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Segundo o ministro, foi Carreiro há 7 dias na posição quem pediu para deixar o cargo. Araújo não citou os motivos, apenas agradeceu a contribuição e informou que levou o nome do embaixador Mário Vilalva como sugestão para o presidente Bolsonaro. Mas Carneiro foi trabalhar normalmente hoje e disse a pessoas próximas que só aceitaria a demissão se fosse feita pelo presidente Bolsonaro. A exoneração não foi publicada no Diário Oficial. Um decreto publicado hoje reformula a estrutura do Ministério das Relações Exteriores. Entre as secretarias do Itamaraty, 3 são focadas em negociações bilaterais. Também foi criada a Secretaria de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania. O texto, que entra em vigor no dia 30 de janeiro, permite ainda que pessoas que não sejam da carreira diplomática atuem no gabinete do ministro Ernesto Araújo. Além disso, foi ampliada a possibilidade de diplomatas com menos experiência ocuparem cargos no ministério. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu manter a votação para a presidência do Senado secreta. Toffoli atendeu a um pedido do próprio Senado e derrubou uma liminar concedida pelo também ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Para o presidente do Supremo, a votação é uma questão interna e deve ser decidida pelos parlamentares. O argumento foi o mesmo utilizado para manter a escolha secreta na Câmara dos Deputados. O principal indicador da Bolsa Brasileira fechou em alta nesta quinta e, mais uma vez, renovou o patamar recorde. Com as perspectivas positivas para o andamento de reformas no país, o índice Bovespa subiu 0,21% e alcançou os 93.812 pontos. O dólar inverteu a trajetória e passou a subir. A moeda norte-americana teve alta de 0,72%, uma leve alta, e fechou cotada a R$ 3,70. Em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o apoio do governador de São Paulo, João Dória.
O tucano foi o primeiro governador recebido por Jair Bolsonaro depois da posse como presidente da República. Durante a campanha, João Dória se beneficiou da proximidade com Bolsonaro para ganhar votos e, no segundo turno, chegou a usar o slogan Bolsodória para atrair os eleitores do presidente. Agora, acompanhado por boa parte do secretariado, Dória veio ao Palácio do Planalto pedir ajuda para alguns projetos. Na lista de prioridades do governador estão a privatização da Central de Abastecimento de São Paulo, a CEAGESP, e o fechamento do aeroporto Campo de Marte. Mas o principal assunto da reunião foi a reforma da Previdência. Enquanto Bolsonaro aguarda a proposta que está sendo elaborada pelos ministros e sofre com um conflito de interesses entre as áreas política, econômica e militar, Dória veio prestar apoio. Se aprovada for, ela muda o Brasil. A reforma da Previdência, sendo aprovada, ela terá um efeito transformador no país, permitindo que o crescimento possa saltar dos 3% que estão hoje previstos para 5%, abre portas também para investimentos que estão represados de indústrias e outras corporações que aqui no Brasil esperam e aguardam a reforma da Previdência. A proposta de reforma da Previdência deve ser entregue ao presidente até semana que vem. E nos próximos dias, ele deve assinar duas medidas. A primeira com a flexibilização das regras para a posse de armas. E a segunda, determinando um pente fino nos benefícios pagos pelo INSS em busca de fraudes na Previdência. Nesta quinta-feira, também foi divulgada a foto oficial de Bolsonaro como presidente. Na imagem, ele usa o mesmo terno do dia da posse, com uma bandeira do Brasil na lapela e um detalhe verde e amarelo, além da faixa presidencial. A foto será espalhada nos ministérios e repartições públicas federais. Bolsonaro bem que poderia acabar com esse absurdo culto da personalidade representado pela tal foto oficial, uma coisa que lembra a ditadura Vargas, que invariavelmente se fazia homenagear. O governador paulista Dória, que já nomeou 10 auxiliares que pertenceram ao primeiro escalão do governo Temer, não consegue esconder o seu objetivo maior, que é ser presidente da República. E para ele não seria nada mal obter apoio, especialmente financeiro, para a sua gestão do governo Bolsonaro. E não se põe qualquer dúvida que o apoio do governador paulista também interessa ao presidente Bolsonaro. Após reunião com representantes de vários ministérios sobre as tratativas de fusão entre a Embraer e a Boeing, o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para dizer que o governo não se opõe ao negócio. O Palácio do Planalto também divulgou nota. O texto afirma que a proposta final preserva a soberania e os interesses nacionais. Desta forma, o governo não usará o poder de veto para impedir a negociação. Parentes e amigos se despediram hoje do parapsicólogo Padre Quevedo, que morreu ontem em Belo Horizonte. O velório e o enterro também foram na capital mineira. Na porta do velório, coroas de flores enviadas por fiéis e admiradores de todo o país. A cerimônia reuniu amigos, familiares e religiosos. O momento de oração emocionou funcionários do lar jesuíta para padres idosos e em tratamento de saúde, onde o padre Quevedo viveu os últimos 6 anos na capital mineira. Uma missa marcou sua despedida. Para dar a nossa última despedida ao nosso irmão falecido, Oscar Gonçalves Quevedo, que teve uma vida de grande presença entre o povo brasileiro. Parapsicólogo e jesuíta, Padre Quevedo morreu ontem vítima de uma parada cardíaca que sofreu enquanto dormia. Ele tinha 88 anos. A Polícia Civil de Goiás indiciou João de Deus e a mulher Ana Keila Teixeira por posse ilegal de armas. No mês passado, durante a operação de busca e apreensão, investigadores encontraram armas em endereços ligados ao casal.
Ontem, o médium se tornou réu por violação sexual e estupro de vulnerável. A justiça também bloqueou 50 milhões de reais em dinheiro e imóveis pertencentes a João de Deus. Ele foi acusado por centenas de mulheres de cometer abusos sexuais durante o tratamento espiritual na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, Goiás. O médium nega as acusações. No Rio de Janeiro, diversão e lazer se tornaram sinônimos de perigo para cariocas e turistas. Agora, assaltantes estão agindo em uma trilha que passa pelos principais pontos turísticos da cidade. A trilha de quase 4 quilômetros começa no Parque Lage, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Localizado no Jardim Botânico, zona sul da cidade, passa pelo Parque Nacional da Tijuca e segue até o Cristo Redentor. Eleito informalmente em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno, e incluído pela Unesco em 2012 na lista de Patrimônios da Humanidade. Aspectos suficientes para chamar a atenção dos turistas e moradores, além das belezas naturais. A trilha acaba se tornando uma grande opção de lazer durante o verão. É um trajeto íngreme de cerca de 2 horas, só que na semana passada o passeio se tornou um pesadelo para um grupo de 40 pessoas que foram surpreendidas por criminosos armados. Eles assaltaram os turistas e fugiram. As vítimas prestaram depoimento na delegacia, mas até o momento ninguém foi preso. Dos 4 suspeitos de participar do crime, a polícia já identificou 3. Desde então, vigilantes alertam os visitantes sobre o perigo na região. Mesmo assim, muitos seguem em frente, como esse grupo de argentinos que disseram que se sentem tranquilos para fazer a trilha até o Cristo. Vamos, sim, vamos. Queremos conhecer. A Polícia Militar informou que, como a área é federal, só pode realizar o policiamento no entorno, mas se coloca à disposição da concessionária responsável pela administração dos locais para encontrar melhorias na segurança da região. Nós procuramos contato com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pelo Parque Nacional da Tijuca, mas não tivemos retorno. A criminalidade e a violência no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, estão fazendo com que o país, dentre outras coisas, vá tendo perdas no que pode ser uma enorme fonte de divisas e empregos, que é a indústria do turismo. Já são 9 dias consecutivos de ataques no Ceará. Nessa madrugada, bandidos explodiram uma bomba em um viaduto e incendiaram veículos. Esse ônibus foi incendiado pela manhã no bairro São Bento, na periferia da cidade. Na madrugada, criminosos detonaram explosivos no viaduto desta estação de metrô, no bairro Parangaba. O impacto deixou buracos na estrutura. Ainda durante a madrugada, homens queimaram 6 veículos nesta oficina, na cidade de Forquilha, no interior do estado. Esse ônibus de uma banda de forró foi incendiado na última terça-feira. Os instrumentos musicais foram totalmente destruídos. 7 mil litros de combustível foram apreendidos neste depósito clandestino no Janguruçu, bairro da periferia da cidade. Segundo a polícia, o produto seria usado pelos bandidos. Desde o dia 2 de janeiro, pelo menos 180 ações criminosas foram registradas. 277 pessoas foram presas. Cerca de 400 homens da Força Nacional continuam nas ruas para reforçar a segurança no estado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os ataques são em represália à ação do governo de aumentar o rigor na fiscalização das unidades prisionais. 21 chefes de facções criminosas acusados de comandar os ataques foram transferidos para presídios federais. A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, expulsou o estudante de Direito que gravou vídeos de conteúdo racista. Pedro Belintani Baleotti, de 25 anos, produziu os vídeos durante as eleições do ano passado. Armado com faca, pistola, diabo,
louco pra ver um vadio, um vagabundo com camiseta vermelha já matar logo. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer, é capitão! Neste outro vídeo, o aluno aparece armado. Capitão, levanta-te, hoje o povo brasileiro precisa de você. Pedro cursava o último ano de Direito no Mackenzie e foi suspenso preventivamente assim que as gravações foram divulgadas na mídia. Hoje, a assessoria da instituição enviou um comunicado à imprensa confirmando a expulsão do estudante. Também reiterou que não concorda com as atitudes preconceituosas, discriminatórias e que não respeitam os direitos humanos. O coletivo Negro Afromac, de defesa das causas raciais, também publicou uma nota afirmando que a expulsão é um alívio. Já a defesa de Pedro disse que os 2 vídeos foram enviados a um grupo restrito de amigos por um aplicativo de troca de mensagens, sem intenção de divulgação. Esclareceu ainda que as gravações foram publicadas de forma indevida e sem a autorização do jovem. Desde a suspensão de Pedro Baleotti, a Universidade Mackenzie vinha apurando o caso por meio de um processo disciplinar. Na época, a situação gerou protestos pedindo a expulsão do estudante da faculdade. Hoje, muitos alunos consideraram certa a decisão da direção da universidade. Eu achei justa, acho que o Mackenzie tem que expulsar e não dar brecha para esses pequenos atos de racismo assim se tornarem grandes. Foi uma vitória, né, muito grande de conseguir isso, porque não faz sentido um estudante de direito ter um comportamento dessa forma, sabe? Tipo, é inaceitável e o mínimo que deveria e foi feito foi essa expulsão. A defesa apresenta uma desculpa esfarrapada para um ato explícito de racismo. A Universidade Mackenzie, de larga tradição democrática, está de parabéns pela expulsão desse indivíduo. Está foragido o principal suspeito de ter matado e esquartejado uma família boliviana em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. A repórter Estela Freitas está na delegacia que investiga o caso e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Estela. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Gustavo Vargas Arias, o principal suspeito, teve a prisão temporária decretada ontem. Até agora, a polícia não sabe onde ele está, por isso é considerado foragido. Hoje, durante o dia, o irmão de Jesus, uma das vítimas, chegou da Bolívia para acompanhar as investigações e também definir como será o sepultamento dos corpos. Ele conversou com a nossa equipe por telefone e aqui eu também conversei com alguns familiares que me disseram que os 3 corpos serão levados para sepultamento na Bolívia. Pai, mãe e filho de 8 anos foram encontrados mortos, amarrados, esquartejados em sacos plásticos dentro de malas, numa casa alugada pelo Gustavo aqui em Itaquaquecetuba. Gustavo trabalhava para a família que tinha uma confecção de roupas. Segundo as investigações, a motivação do crime teria sido financeira. E o delegado me disse que é improvável que Gustavo teria agido sozinho no esquartejamento dos corpos. Ele me disse que aguarda os laudos, os resultados de exames feitos pela perícia para saber como é que foram feitos esses cortes, se foram cortes técnicos, ou seja, se alguém com algum conhecimento mínimo em medicina teria ajudado nesse crime. Outros 2 suspeitos de terem colaborado com o crime estão presos, eles estão presos temporariamente na carceragem de Mogi das Cruzes. Eles são suspeitos de terem ajudado com o aluguel da casa e também com a mudança. Nessa mudança, os corpos do casal teriam sido transportados já esquartejados. Amanhã será realizada uma perícia na casa onde a família vivia em São Paulo e também na casa alugada aqui em Itaquaquecetuba. Por hoje, os trabalhos já encerraram e esses laudos, como eu disse, devem ficar prontos só na semana que vem. Estela Freitas, ao vivo de Itaquaquecetuba para o Rede TV News. Obrigado, Estela. Você vai ver agora imagens exclusivas que nossa equipe conseguiu do acidente que matou um taxista ontem à noite em São Paulo. Ele atropelou um pedestre e passou por cima de um muro em alta velocidade. A polícia suspeita que o motorista estava sendo assaltado no momento do acidente.
Uma das imagens obtidas com exclusividade pela nossa equipe mostra o exato momento em que o carro do taxista surge em alta velocidade. Por esse outro ângulo, é possível ver o veículo desgovernado batendo em um barraco e depois saltando um muro. Veja, mais uma vez, o momento em que o táxi passa por cima do muro. Em seguida, moradores da região correm para ver o que aconteceu. A batida ocorreu por volta das 8 horas da noite em uma rua do bairro de São Mateus, na zona leste da capital paulista. Quando eu vi o carro já estava do outro lado. Ele saltou o muro? Saltou o muro. Você escutou o barulho? Nossa, pensei que era uma bomba. Na hora que aconteceu eu não vi, mas quando cheguei ele estava preso. Eu que cortei o cinto de segurança que ele estava respirando. Ficou 45 minutos para poder chegar aí. Demorou 45 minutos o SAMU para buscar o taxista? É. Inclusive chegou 10 carros de polícia antes para poder chegar o SAMU. Francisco Capistrano da Costa, de 80 anos, era quem dirigia o táxi. Ele foi levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. 50 anos como taxista. Todo mundo abalado, arrasado, porque ninguém esperava. Ele era uma pessoa muito boa, não merecia essa tragédia. Segundo a polícia, pouco antes do táxi saltar o muro, um homem de 46 anos que caminhava pela rua foi atropelado pelo veículo e levado em estado gravíssimo para o hospital. Testemunhas disseram ter visto logo após a batida 2 homens saindo correndo do carro em direção a uma comunidade aqui perto. Nós estamos aqui no local onde tudo aconteceu e daqui dá para se ter uma ideia da altura que o veículo atingiu e só parou depois de atravessar esse muro. A principal linha de investigação da polícia é que o taxista estivesse sendo rendido por assaltantes e que, por isso, perdeu o controle do carro. Em uma das imagens de logo depois do acidente, é possível ver um homem subindo o barranco enquanto as outras pessoas descem para ver o que houve. Pouco depois, um motoqueiro desce a rua e parece procurar alguém. Ele estaciona. Um rapaz vem da mesma direção onde está aquele que subiu o barranco. Ele aparenta estar ferido. Está com o braço esquerdo imóvel e não mexe nem para subir na moto. Não é possível afirmar que os dois tenham envolvimento com o caso, mas a imagem é no mínimo suspeita. Os investigadores também não descartam a hipótese do taxista ter sofrido um mal súbito e perdido a direção do veículo. Foi encontrado em São Vicente, no litoral paulista, o corpo do delegado que estava desaparecido desde o dia 7, na segunda-feira. Conhecido como delegado poeta, Paulo Della Rosa, de 55 anos, foi encontrado por um morador no final da tarde em uma área de vegetação na Ilha Porchá, em São Vicente. Ele desapareceu após dizer para a esposa que iria jantar com um amigo. Saiu sem documento e celular. Só levou a arma e dinheiro, mas não voltou e nem foi se encontrar com um amigo. Cristiane publicou nas redes sociais o desaparecimento do marido, que foi compartilhado milhares de vezes. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas Paulo tinha perfurações de faca e marcas nos braços. Della Rosa estava aposentado da polícia e se dedicava a escrever livros de poesia, participar de programas de televisão e publicar vídeos no YouTube, no canal 3 Dedos de Prosa. Câmeras de segurança flagraram uma sequência de acidentes em cidades do interior de Minas Gerais. Em Curvelo, a 150 quilômetros de Belo Horizonte, o comerciante manobrava a caminhonete quando, segundo ele, a ré ficou travada. Sem controle, ele atravessou a avenida e foi parar dentro da loja da qual é proprietário. Repare que poucos segundos antes, uma pessoa passou de bicicleta pelo local. Ninguém ficou ferido. Em Três Corações, o motorista do caminhão fazia o retorno e não percebeu a aproximação de um carro que foi atingido em cheio. O veículo capotou por 50 metros. A mulher de 60 anos que dirigiu o Fusca não teve nenhum ferimento grave. No Rio de Janeiro, um suspeito de roubo foi agredido por passageiros do BRT na estação Salvador Allende, no Recreio. As imagens são fortes. Vários homens agridem um rapaz que chega a cair. O suspeito é então expulso da estação. Em nota, o consórcio BRT disse que repudia qualquer tipo de violência. Em São Paulo, uma mulher com obesidade mórbida espera por uma cirurgia bariátrica há quase 1 ano e meio. Uma pequena caminhada já é um sacrifício enorme. Imagine então subir essa escadaria. A
Até as tarefas simples do dia a dia se tornam difíceis. Sofrimento que já faz parte da vida dessa dona de casa. Eu não consigo lavar uma louça, eu não consigo limpar um fogão, eu não consigo fazer uma comida, eu não consigo varrer casa, eu não consigo andar sozinha sem o andador. Com menos de 1,5 m, Maria da Conceição pesa 140 quilos. Mesmo tendo obesidade mórbida, ela espera há 1 ano e 3 meses para fazer uma cirurgia bariátrica pelo SUS. Eu me sinto sozinha, eu me sinto perdida, eu me sinto inútil, eu me sinto confusa. A vontade, às vezes, que eu tenho é de dormir, não acordar. Porque amanhã eu vou viver o hoje de novo e amanhã eu vou viver o hoje. É tudo igual. As dores, elas não cessam. Elas são insuportáveis. Segundo Maria, o processo no SUS ficou parado porque teria terminado o contrato entre a Prefeitura de São Paulo e o hospital que realiza o procedimento cirúrgico. A nossa equipe entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para pedir explicações. Só depois disso, a dona de casa foi procurada para iniciar o pré-operatório. Eles estão ligando agora para Maria da Conceição. Pelo jeito, vem uma boa notícia por aí. Sim, tá bom, tá ótimo. Muito obrigada, Mariana. E tchau, obrigada. O quê? A Mariana, ela é chefe e supervisora lá do AMA, do Jardim Ibirapuera 1. Ela falou que eu estou entrando aí com algumas queixas e que eles vão agendar uma consulta com a endocrinologista, a doutora Chiara, para eu passar com ela, para ela fazer todo o meu relatório, todo o documento que eu precisar. E se não tem possibilidade de fazer essa cirurgia no Oswaldo Cruz, que é o hospital que tinha o convênio com a prefeitura, eles vão me encaixar em um outro hospital que tenha capacidade para isso. E aí? Eu estou... Gratidão, Senhor, gratidão. É uma boa notícia que ela merece. Não podia vir notícia melhor que essa. Em nota, a Coordenadoria Regional de Saúde informou que Maria da Conceição passará por uma consulta no próximo dia 15 e que ela aguarda uma vaga para realizar a cirurgia. Esclareceu ainda que os pacientes são acompanhados por 2 anos antes da indicação do procedimento, já que esse é o último recurso do tratamento. O começo do ano é uma ótima oportunidade para quem busca emprego. Isso porque muitas empresas abrem novas oportunidades neste período. Na capital paulista, por exemplo, o número de vagas cresceu 40% de dezembro do ano passado para janeiro deste ano no Centro de Apoio ao Trabalhador. José Aparecido, de 58 anos, tem um desejo para 2019. Começar o ano com um emprego novo. Há 4 anos desempregado, fazendo apenas bicos como motorista, ele quer voltar ao mercado de trabalho e com carteira assinada. Eu acho que é um ótimo momento. Coincide com a mudança de governo no Brasil e cria-se uma expectativa muito boa. Essa também é a vontade da Giovana, que aos 19 anos busca o primeiro emprego. Enquanto não entra na faculdade, a jovem vai tentar a vaga de auxiliar administrativa. Eu quero começar trabalhando para conseguir ter o dinheiro para pagar minha faculdade e para conseguir abrir novas oportunidades para mim, ter um plano de metas, né, para 2019. Foi pelo Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo que o Marcelo soube da vaga de auxiliar de cozinha. Não é a área dele, mas como está desempregado há 1 ano, decidiu arriscar. No momento estou tentando abrir meu salão e um serviço registrado seria aumentar a renda, né? E fixo. Aí já daria para mim abrir meu negócio. Um dos maiores problemas, às vezes, do trabalhador é ter que buscar no 1 a 1 as vagas. Aqui a gente tem um recrutamento, toda uma seleção de vagas, a gente consegue dar um portfólio de vagas muito maior para o trabalhador. Aqui em São Paulo, as maiores oportunidades estão nas áreas de serviço, como comércio e varejo. Logo na primeira semana de janeiro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico anunciou mais de 2.000 vagas. Mas os especialistas alertam, além de requisitos como escolaridade e experiência, muitas vezes as empresas também buscam profissionais proativos e com vontade de aprender.
Para não perder uma boa oportunidade, aqui vão algumas dicas. O currículo é a porta de entrada para o candidato, então ele tem que ser objetivo, tem que fazer um currículo completo, então muita gente não coloca todas as informações. Para a entrevista também cuidar da vestimenta, pesquisar sobre a empresa antes de participar do processo, são dicas importantes. Integrantes do movimento Passe Livre fizeram um protesto esta tarde em São Paulo contra o aumento de 30 centavos na tarifa dos ônibus anunciado no começo do ano pela Prefeitura. Além da redução no preço da passagem, os manifestantes lutam também pela implantação da tarifa zero. Não houve confronto com a polícia, mas o comando da PM informou que uma jovem foi detida por desacato. Nos Alpes franceses, um piloto de helicóptero fez uma manobra impressionante para resgatar um esquiador ferido. Quem mostra é o correspondente Luciano Júnior. Um resgate espetacular. Assim pode ser definido o salvamento de um jovem esquiador em Chamonix, nos Alpes franceses. Repare que o bico do helicóptero fica alguns minutos tombado, praticamente em posição vertical. As hélices passam a centímetros das vítimas e do solo. A manobra, que é um assunto no mundo todo, foi feita para salvar um esquiador com uma lesão no joelho. Os socorristas foram chamados a mais de 2.000 metros de altitude, numa área com pouca visibilidade e sem condições de pouso. Resgates assim, que parecem ter saído do cinema, poderiam terminar em tragédia. Mas não com Jean-François Martin. É ele quem comanda o helicóptero no vídeo. Experiente, o piloto tem mais de 100.000 horas de voo. Se para os leigos a manobra, que se chama La Pluie Patin, pareceu arrojada, difícil e heróica, Martin minimizou e disse que ela é básica, tranquila de ser feita. Nas montanhas, nós temos uma condição de clima que pode impedir qualquer ação de um minuto para o outro. Então, tivemos que realizar esta manobra o mais rápido possível. Os helicópteros de socorro da região de Chamonix recebem pelo menos 800 chamados para ocorrências nas montanhas durante a temporada de esqui. 85% deles são para salvamentos. Apesar de considerar o resgate do jovem uma simples rotina, Martin diz que se a pá tocasse o solo, tudo seria bem diferente. Se o helicóptero tivesse tocado no solo, poderia estragar as outras pás e provavelmente a queda aconteceria. Mas eu não tenho curiosidade em saber como é isso não. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. O presidente dos Estados Unidos viajou hoje a uma cidade na fronteira com o México que serve de rota a imigrantes ilegais. Trump pode declarar a construção do muro na fronteira um caso de emergência nacional para iniciar a obra sem autorização do Congresso. Os detalhes com o correspondente em Nova York, a nossa correspondente em Nova York, Luciana Camargo. A viagem à cidade de McAllen, na fronteira do Texas com o México, é mais uma das estratégias de Trump para convencer políticos e a opinião pública de que o muro é fundamental para a segurança dos Estados Unidos. Segundo a proposta do presidente, os quase 6 bilhões de dólares seriam usados para construir uma barreira de 1.600 quilômetros de extensão. A visita acontece um dia depois de o presidente ouvir mais um não da oposição sobre o financiamento da obra. Depois de apenas 14 minutos de reunião na noite de quarta-feira, Trump abandonou o encontro, que classificou como total perda de tempo. Existe uma maneira melhor, mais eficaz de proteger nossas fronteiras, e é sobre isso que o debate deve ser. Sem acordo, a paralisação parcial do governo continua, já que o presidente associa o fim dela à liberação do dinheiro do muro. Quase 1 milhão de servidores federais não receberão salário nesta sexta-feira e vários locais públicos seguem fechados. Essa situação já dura 20 dias e, como não tem data para acabar, a paralisação nesse fim de semana pode se tornar a mais longa da história dos Estados Unidos.
Trump não descarta a possibilidade de declarar emergência nacional para iniciar a obra mesmo sem autorização do Congresso. Os advogados me aconselharam. Não estou preparado para fazer isso ainda, mas se eu tiver que fazer, farei sem dúvida nenhuma. Eu tenho direito absoluto de declarar emergência nacional. Luciana Camargo, de Nova York, para o Rede TV News. E olha só essa história. Um chinês que vendeu um dos rins para comprar um tablet está internado agora com um problema no outro rim. Wang Shankun foi parar no hospital depois que o único rim começou a falhar. A vida do chinês agora depende de sessões de hemodiálise. Os problemas começaram há 8 anos, quando Wang, ainda menor de idade, decidiu vender um dos rins no mercado negro para comprar um tablet lançado na época. Ele teria contraído uma infecção devido à falta de higiene no local da cirurgia. A operação rendeu ao homem uma cicatriz gigantesca e cerca de R$12 mil. Além do tablet, ele também comprou um celular. A mãe de Wang diz que só recebeu a notícia depois que ele chegou em casa com os aparelhos. 9 pessoas envolvidas no caso foram presas. Nicolás Maduro tomou posse hoje para um segundo mandato como presidente da Venezuela. A eleição do líder socialista é contestada pelo parlamento e por diversos países. Hoje, a Organização dos Estados Americanos também decidiu não reconhecer o novo mandato. Pela primeira vez na história do país, um presidente tomou posse diante do Judiciário e não do Congresso. Maduro foi diplomado na sede da Suprema Corte venezuelana. Ele prometeu defender a integridade da Venezuela e disse que o país está no centro de uma guerra mundial liderada pelos Estados Unidos e o que chamou de governos satélites. Venezuela é o centro de uma guerra mundial. A eleição de Maduro é contestada por diversos países, incluindo o Brasil. Hoje, a OEA aprovou uma declaração que não reconhece o novo mandato e o Paraguai decidiu romper relações com a Venezuela. O país enfrenta a pior crise da história. Terminou o ano passado com uma inflação de quase 1.700.000%, segundo o Congresso controlado pela oposição. As dificuldades na economia também geraram uma crise migratória. Segundo a ONU, mais de 2 milhões de venezuelanos já deixaram o país desde 2015. Nicolás Maduro ainda é acusado de perseguir opositores e manipular o judiciário. Com esse mandato, sem legitimação do verdadeiro parlamento da Venezuela, Maduro põe um carimbo final no que todos já sabiam. O país é uma ditadura. E uma ditadura violenta que liquidou a economia do país e provoca um enorme êxito em sua população. E o PT não perde chance de errar e apoiar outra ditadura. Já apoia da Nicarágua e de Cuba. Se fez representar por Gleisi Hoffmann. Na Espanha, 80 pessoas foram presas suspeitas de participar de um esquema de acertos de resultados e apostas no circuito mundial de tênis. Os detalhes com o repórter Peterson Isidoro. Agentes da Guarda Nacional Espanhola começaram a cumprir mandados de busca e apreensão logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. Foi a última etapa da operação que investigava um grande esquema de apostas irregulares e manipulação de resultados no circuito mundial de tênis. Em uma das casas na capital, Madrid, os policiais encontraram veículos de luxo, armas, documentos e 170 mil euros, o equivalente a 750 mil reais. Segundo o Ministério Público da Espanha, o atleta tinha um papel de liderança na quadrilha, formada ainda por apostadores do leste europeu. O espanhol subornava outros jogadores profissionais em torneios de menor expressão do circuito internacional aqui na Europa, destinados a jogadores em início de carreira. Até agora, os agentes já identificaram 28 tenistas envolvidos no esquema. Entre eles, um que disputou o último US Open, que é um dos 4 principais torneios do mundo. Os atletas que aceitavam participar do esquema, que combinava resultados, recebiam uma compensação em dinheiro.
Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. No mercado da bola, tem jogador que vai ficar em definitivo no Palmeiras. Marcos Rocha, que chegou ao Palmeiras na temporada passada, assinou em definitivo com o último campeão brasileiro. O lateral rescindiu com o Atlético Mineiro, que em troca vai ter o jovem atacante Papagaio até o final deste ano. Flamengo e Rafinha estão cada vez mais perto de um acordo. O lateral tem contrato com o Bayern de Munique até maio e viria após esse período por 2 temporadas. Leandro Damião deixou o Internacional e foi parar no rival do Colorado, só que no Japão. O Kawasaki Frontale, conhecido como Grêmio do Japão, acertou com o atacante por uma temporada. De acordo com o site americano TMZ, especializado em celebridades, Cristiano Ronaldo foi procurado pela polícia dos Estados Unidos, que pediu ao jogador uma amostra de DNA. O pedido faz parte do processo que a ex-modelo Catherine Mayorga move contra o português. Catherine acusa Cristiano de estupro. O caso teria acontecido em 2009 em Las Vegas e ficou em sigilo por quase 10 anos. Pela primeira vez em quase 60 anos, a República Democrática do Congo teve uma transição política pacífica de poder. Hoje, o candidato de oposição, Félix Tshisekedi, foi anunciado oficialmente vencedor da eleição à presidência do Congo. Tshisekedi vai suceder Joseph Kabila Filho no poder desde o assassinato do pai em janeiro de 2001. Na direção contrária à do presidente americano Donald Trump, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou um projeto de ampliação do acesso de imigrantes ilegais à rede municipal de saúde. Além de estender o direito a estrangeiros, a proposta do democrata vai ajudar nova-iorquinos sem seguro médico. Ainda nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump cancelou sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos. Pelo Twitter, o americano disse que sua decisão é culpa do Partido Democrata, que se opõe à construção do muro na fronteira com o México. Ano novo, vida nova. Para um casal de Belo Horizonte, esse ditado nunca foi tão verdadeiro. É que os dois decidiram comprar e reformar uma Kombi que acaba de virar a casa deles pelos próximos anos. O André e a Graciele estão juntos há quase 7 anos. Ele sempre gostou de viajar, tanto que já trabalhou até em navios de cruzeiro. Eu já conheci um pouquinho da Europa, já fui até a África, América do Sul, já viajei bem e agora quero viajar aqui no Brasil. Com o tempo, a jovem, que sempre foi muito caseira, acabou se acostumando com o estilo aventureiro do namorado. Ele sempre me mostrou que é possível a gente buscar outras coisas, novos horizontes. No começo do ano passado, o casal decidiu radicalizar. Viver de uma forma simples e sem endereço fixo a bordo desta Kombi. O investimento para comprar e equipar o veículo foi de R$45 mil. Nós estávamos nos questionando muito, achando que a vida que a gente estava levando não é a que a gente realmente precisava pra gente. Aqui dentro já está quase tudo pronto para o casal pegar a estrada. Esse banco onde eu estou sentado, na verdade, é um sofá-cama. Aqui ao lado tem também um climatizador. Mais à frente, um frigobar, uma máquina de lavar roupa com capacidade para 1,5 kg e, é claro, um fogão de 2 bocas. A energia para fazer tudo isso funcionar vem deste painel solar colocado no teto do veículo. Uma caixa d'água com capacidade para 40 litros vai ser instalada debaixo do assoalho. Outro detalhe que chama a atenção é que o veículo foi batizado de maionese, ou seja, eles vão viajar na maionese. O projeto também tem nome, Sou Nômade. É um jogo de palavras aí, soul em inglês é alma, né? Então é nossa alma nômade e também eu sou nômade. A Gra é nômade, todos somos nômades. Para a aventura ficar ainda mais saborosa, a Graciele decidiu vender brigadeiros que ela vai preparar no fogão que está na maionese. Os doces extremamente deliciosos, como diz a placa, vão ser a principal fonte de renda do casal. Eu já trabalho fazendo brigadeiros há 1 ano, então no meu tempo extra, onde eu não estava na minha profissão, né? Eu estava fazendo os brigadeiros para festas de aniversário e tal. Então lá na minha cidade já vendia. O novo estilo de vida começa na semana que vem. O primeiro destino já foi definido. É a cidade histórica de Tiradentes, no interior de Minas. Depois, ninguém sabe.
A única certeza é que eles pretendem percorrer o Brasil em 3 anos e, na sequência, partir para outros países da América Latina. Geralmente nos perguntam qual é o prazo, né? Quando a gente volta, tal, mas não é uma viagem, é um estilo de vida. A nossa ideia aí é conhecer o máximo de lugares possível. Na série de reportagens sobre a maior feira de tecnologia do mundo, o correspondente Fábio Borges mostra hoje novidades para o setor de saúde e bem-estar. As tecnologias que monitoram a saúde são as principais atrações do evento. Este é um cinto com uma fivela inteligente. O dispositivo ajuda o usuário a monitorar a atividade física, como a distância percorrida ao longo do dia. A fivela também calcula o tempo em que a pessoa ficou sentada e, é claro, mede a circunferência da cintura. E o melhor, todas as informações são encaminhadas em tempo real para o smartphone. Tecnologia para ajudar também os papais e mamães de plantão. Esta fralda envia alertas quando o bebê precisa ser trocado. A feira também apresenta babás eletrônicas que alertam se a criança parar de respirar durante o sono. Um alívio para os pais poderem dormir um pouquinho mais tranquilos. E que tal essa enfermeira robótica? Ela alerta sobre o horário certo para tomar os medicamentos. O dispositivo, que tem inteligência artificial, reconhece o rosto do paciente. Só então libera as pílulas. Este aqui é um aparelho para os que sofrem com problemas de audição. O dispositivo conta com um implante conectado ao nervo auditivo. É o primeiro modelo do mercado com conexão Bluetooth. O paciente pode ouvir música e assistir vídeos com áudio transmitido diretamente para o implante e pode atender até ligações. Os deficientes físicos ou idosos já podem contar com cadeiras de rodas autônomas. O veículo foi projetado para atender pessoas que precisam de um meio de condução entre as estações de trem ou pontos de ônibus até a porta de casa ou do trabalho. A intenção é criar um serviço como Uber nas calçadas. A pessoa coloca o endereço no aplicativo e a cadeira de rodas a leva até o destino. Fábio Borges, de Las Vegas, para o Rede TV News. E uma última notícia, a assessoria de imprensa do Planalto acaba de confirmar a troca do presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos, a Apex. O embaixador Mário Vilalva assume no lugar de Alex Carreiro, que teve a demissão anunciada hoje mais cedo pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Mesmo assim, Carreiro foi trabalhar e não respeitou a ordem de seu chefe imediato. Ele não havia aceitado a exoneração sem a confirmação de Jair Bolsonaro, pois agora teve a confirmação do presidente da República. O Rede TV News fica por aqui. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.